Olá pessoal, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos fazer algumas atividades sobre relação fundamental da trigonometria. Tá? Então vamos ao nosso primeiro item. Bom, pede para a gente calcular o seno e o cosseno de x, sabendo que 3 cosseno de x mais seno de x é igual a menos 1. Bom, Silvio, como é que eu vou resolver isso se ele não me diz quem é x? Ou se ele não me dá pelo menos quanto vale o seno e quanto vale o cosseno? Bom, também não precisa. Por quê? O que nós sabemos? Sabemos que para qualquer que seja x, o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele, isso é igual a 1. Da equação dada, nós temos que, bom, 3 cosseno de x mais seno de x é igual a menos 1. Dessa segunda equação, vamos isolar uma dessas variáveis para substituir na primeira equação. Então, vamos escolher isolar o seno de x. Então, nossa equação fica seno de x é igual a menos 1 menos 3 vezes cosseno de x. Podemos escrever também assim, olha, seno de x é igual a menos 1 que multiplica 1 mais 3 cosseno de x, tá? Só para deixar eles aqui com sinal positivo, ficar bem bonitinho. E por que, Silvio, isolar o seno de x? Bem natural, porque aí eu vou pegar essa informação e vou utilizar na relação fundamental da trigonometria. Então, como vai ficar essa equação? Vai ficar da seguinte forma. No lugar do seno, toda aquela expressão que nós encontramos lá. Ou seja, menos 1 que multiplica 1 mais 3 cosseno de x, isso tudo ao quadrado, isso é o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, isso tem que ser igual a 1. Então, e aqui o que nós temos é o quadrado de um produto, e o quadrado do produto é o produto dos quadrados, então significa que eu vou fazer esse menos 1 ao quadrado, isso aqui ao quadrado. Só que esse menos 1 ao quadrado vai dar 1. E um elemento neutro da multiplicação. Então, não vai fazer diferença alguma multiplicar isso aqui por 1. Não preciso me preocupar com ele. Vou me preocupar apenas com o quadrado desse termo aqui, que é o quadrado da soma de dois termos. A gente vai desenvolver, né? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o cosseno de x, mais o quadrado do segundo, que é 9 vezes o cosseno ao quadrado de x. Então, desenvolvemos aqui o quadrado dessa soma. Falta acrescentar aqui mais cosseno ao quadrado de x, isso tudo é igual a 1. Bom, nesse próximo passo, esse 1 que está no primeiro membro da equação passa para o segundo membro. Então, o que vai acontecer? Esse 1 vai passar para lá negativo, eles vão se anular. Quer dizer, do outro lado da equação vai sobrar só 0, que é o resultado desse 1 negativo indo para lá. Do lado de cá, o que aparece? Bom, eu tenho 9 vezes o cosseno ao quadrado, mais uma vez o cosseno ao quadrado de x. Então, isso é igual a 10 vezes o cosseno ao quadrado de x. Resultado dessa soma. E agora vamos fazer o resultado desse produto. 2 vezes 1 vezes 3, ou seja, mais 6 vezes cosseno de x. Silvio, o que é isso daqui? Bom, gente, pode não parecer, mas isso é uma equação quadrática. É uma equação quadrática onde a variável é o cosseno de x. Tá? Bom, e essa equação quadrática eu tenho o termo ao quadrado, ou seja, eu tenho a aqui, o coeficiente dominante. Eu tenho 6 cosseno de x, tenho a variável com expoente 1, isso aqui é o b, lembra lá da sua equação quadrática? O que está me faltando é o c. Bom, então é uma maneira bem rápida para resolver essa equação. Né? Acompanha comigo aqui no próximo quadro. Toda a equação quadrática
do tipo, né, ax2 mais bx igual a zero, ou seja, ax ao quadrado mais bx igual a zero, uma raiz dessa equação é sempre zero e a outra raiz é sempre fração menos b sobre a. Então, recordando disso daí e aplicando isso à nossa equação, vamos copiar a equação aqui. Ficou 10 cosseno ao quadrado de x mais 6 vezes cosseno de x, é igual a zero. Então, a gente já sabe que uma raiz é zero. Então, cosseno de x é igual a zero. Ou, segunda opção, cosseno de x é igual a menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. E então, simplificando isso aqui por 2, menos 3 quintos, tá? Se você preferir, menos 0,6. Também não vejo problema algum. Então, o cosseno está calculado. Pode ser 0 e pode ser menos 0,6. Só que a questão é, calcule seno e cosseno, dado aquela condição inicial. Tá? Volta aqui na nossa equação para a gente poder recordar que ele fala que o seno de x, lembra lá, menos 1 que multiplica 1 mais 3 vezes o cosseno de x. Então, para você calcular o seno agora, você tem o cosseno, só substituir nessa equação. Tá? Só que você tem que separar isso, porque o cosseno ele pode ser 0 ou ele pode ser menos 0,6. Quer dizer, se o cosseno for 0, você tem uma resposta. Se o cosseno for menos 0,6, você obtém outra resposta. Quer dizer, você tem um par de soluções. Esse cosseno está associado a um seno, e esse cosseno aqui está associado a outro valor de seno. Tá? Então, vamos ver como é que fica isso daí. Então, sendo cosseno de x igual a zero. Então, o seno de x é igual a menos 1, que multiplica 1 mais 3 vezes o cosseno, ou seja, 3 vezes zero, que é o que nós estamos admitindo. Então, nesse caso, o seno de x é menos 1, que multiplica 1, 3 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então, seno de x é igual a menos 1. O primeiro seno foi calculado. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que usando para o valor do cosseno o menos 0,6. Então, vamos lá. Sendo cosseno de x igual a menos 0,6. Então, a gente sabe que o seno de x é dado por menos 1, que multiplica 1 mais 3 vezes esse valor do cosseno, que é menos 0,6. Agora é só a gente desenvolver essa expressão. Então, seno de x é igual a menos 1, que multiplica 1, essa multiplicação aqui dá menos 1,8. Então, seno de x é igual a, acompanha aqui comigo, aqui dá 0,8 negativo, quando multiplicado por menos 1, trocar o sinal dele, ou seja, 0,8 positivo. Tá? Então, perceba, não são 4 respostas soltas. Uma coisa está atrelada à outra. Se o cosseno for 0, o seno é menos 1. Em contrapartida, se o cosseno for menos 0,6, o seno vai ser 0,8. Ok? Então, pessoal, vai ficar como atividade aí para você, tá? Descobrir, nessa situação inicial aqui, quando o cosseno é 0 e o seno
é menos 1, quem é o x? Dá para descobrir isso sem problemas. E na segunda situação, em que o cosseno é menos 0,6 e o seno é 0,8, em qual quadrante está o x aqui? Ok? Forte abraço aí, até a nossa próxima aula.